Diário de um Mago Morto. Capítulo 321. Saul admitiu que havia muitas coisas neste mundo que poderiam chocá-lo. A verdade por trás da morte de Lady Yura, a herança da Torre do Mago, a origem daquela maldita poça de sangue no começo. Mas nenhum deles jamais o fez cuspir água em pura descrença. Cough, cough. Hayden, você realmente se inscreveu para o experimento de infusão de alma? Mesmo agora Saul não conseguia se acalmar. 147 não. Hayden olhou para ele. Como não conseguia controlar os músculos faciais direito, toda a sua expressão parecia estranhamente inocente. Meu senhor, naquela época, o senhor me disse que um aprendiz que ainda não atingiu o 3º grau aos 30 tem grande probabilidade de sofrer contaminação e distorção. Mas eu já tenho 28. Mesmo que o senhor me ajudasse com a minha aptidão, não teria como atingir o 3º grau antes dos 30. Então você arriscou sua vida e se voluntariou para o experimento de infusão de alma? Sim, meu senhor. Era o caminho mais rápido que eu poderia imaginar para alcançar o 2º grau. E quando eu tivesse esse poder, poderia ajudá-lo com mais pesquisas. Saul levou a mão à testa. Ele sempre soubera que, para o experimento de infusão de alma, o gênero da alma precisava ser diferente do corpo do recipiente. Foi por isso que, quando viu o belo objeto pela primeira vez, não teve absolutamente nenhum pensamento vago. Era como se estivesse olhando para uma pilha de cadáveres no depósito. Mas descobrir que a alma pertencia a alguém familiar. Isso foi um pouco perto demais. Então sua saída anterior da torre foi apenas um disfarce? Sim. Com isso, Hayden se abaixou novamente, pressionando a testa contra o chão. Além do mentor Rum, só você sabe disso, meu senhor. Por favor, não conte a mais ninguém. Saul assentiu e então brincou. Você teve a coragem de participar do experimento, mas não de revelar sua identidade? Inesperadamente, Hayden respondeu com total honestidade. Não, meu senhor. Aliás, nem a coragem de participar foi minha. Ah? Alguém mais te ajudou? Na verdade, Hayden se endireitou, levantando o rosto para que Saul pudesse ver claramente. De repente, um sorriso forçado se espalhou por aquele rosto já rígido. Na verdade, sou eu, meu senhor. Peço desculpas por não cumprimentá-lo direito até agora. Saul estreitou os olhos, examinando a figura à sua frente. Embora sua aparência, voz e expressão não tivessem mudado muito, seu olhar mudou. Comparado ao olhar hesitante e tímido anterior, este era mais ousado, e muito mais resoluto. Quem é você? Eu também sou Hayden. Só apareci um pouco depois. Em termos acadêmicos, sou a segunda personalidade de Hayden. Saul imediatamente estreitou ainda mais os olhos e ativou sua técnica de meditação. Mas pelo que ele podia ver, o sujeito 147 ainda parecia exatamente o mesmo, sem anormalidades. Parecia que a alma de Hayden estava firmemente selada dentro do recipiente, esperando para ser examinada mais tarde em busca de quaisquer irregularidades. Uma dupla personalidade se manifestaria visivelmente na alma? Seriam duas almas em um corpo, ou uma única alma com dupla consciência? Bem, a pessoa à sua frente visivelmente voltou à timidez de Hayden. Sua postura rígida se suavizou. Eu nunca estudei minha própria alma. Tinha medo de causar mudanças imprevisíveis. É justo, murmurou Saul. Sem a rede de segurança do seu diário, nem ele ousaria mexer com a própria alma. Além disso, a alma de Saul possuía alta plasticidade e adaptabilidade. Talvez fosse essa singularidade que Gorsa mencionara. Uma singularidade provavelmente decorrente de sua experiência de transmigração. Mas até hoje Saul não tinha lembranças daquele evento. Não importava o quanto ele tentasse se lembrar, tudo o que ele conseguia ver era uma escuridão sem fim. Algo desencadeou o surgimento da segunda personalidade? Sim. Quando eu era pequeno, o território onde minha família vivia sofreu uma onda repentina de espectros. Todos morreram menos eu. Foi aí que a segunda personalidade apareceu. Foi ele quem me ajudou a sobreviver. Tem certeza de que é uma segunda personalidade, não outra alma? Saul gesticulou para que Hayden se deitasse na mesa de experimentos. Claramente, Hayden já havia se preparado para o exame de Saul. Sem hesitar, ela subiu na mesa. Os uniformes experimentais foram especialmente projetados, com aberturas correspondentes nas costas e na frente, facilitando a inspeção da formação especial gravada em suas lombadas. Saul se aproximou e abriu a parte de trás da roupa dela. Uma vez em modo de pesquisa, ele não se importava mais se o sujeito era homem ou mulher. Para ele, todos eram apenas cobaias. Uma formação rúnica dourada foi desenhada nas costas de Hayden, uma formação usada especificamente para prender e restringir a alma de um aprendiz de primeira classe. Agora, essa alma sutilmente tomou a forma da aparência de Hayden, mas sem conhecimento prévio, seria quase impossível identificá-la. A ponta do dedo de Saul se iluminou com um leve brilho cinza quando ele tocou a formação. O corpo de Hayden não reagiu, mas o rosto gravado na formação de repente começou a se contorcer. Não precisa se conter, disse Saul friamente. Quero ver sua reação natural. Ele afrouxou um pouco mais o selo. Imediatamente a formação se distorceu ainda mais. A pele de Hayden começou a inchar, como se algo dentro dela estivesse tentando romper, arranhando a saída. Saul estreitou os olhos, fixando-se na pele que se movia. Um rosto cinza, translúcido e retorcido lutou para emergir, sua expressão distorcida pela agonia e loucura. Você consegue falar comigo com calma, mas sua alma reage com uma dor tão intensa. Alguém suprimiu deliberadamente os sinais emocionais usando a formação? Isso explicaria as emoções silenciadas, as microexpressões perdidas, como uma celebridade com um lifting mal feito. Saul não parou.
continuou pressionando a formação. Quanto mais fazia isso, mais torturada ficava a alma de Hayden. Mas naquele momento, um gemido suave veio da cabeceira da cama. Saul fez uma pausa e se inclinou para observar o rosto dela. Quanto mais a alma sofre, mais relaxado o vaso parece. Uma reversão completa. Isso sugere que o corpo ainda rejeita a alma, mas a formação une os dois à força. Um método rudimentar. Não é de se admirar que não tenha havido nenhum progresso significativo em todos esses anos. Será que o mentor Hun não viu isso? Ou, este já é o método com menos efeitos colaterais? Saul parou de torturar Hayden e pressionou a mão contra a alma quase escapada. Sua mão ficou ligeiramente translúcida e, com força, ele empurrou a alma de volta para o corpo. Isso concluiu o exame preliminar. Saul disse a Hayden para descansar e depois voltou para sua mesa para documentar suas descobertas. Definitivamente uma segunda personalidade. Nenhuma mutação fundamental da alma, apenas uma consciência fragmentada. Mas não sou psiquiatra. A menos que eu use a pesca de almas para capturar a alma de Hayden em uma página de livro, o que é possível. Enquanto escrevia, Saul de repente percebeu que o estado atual de Hayden não era tão diferente das 4 consciências em seu próprio diário. Ele já havia analisado toda a documentação do projeto de infusão de almas e descoberto que a maioria dos indivíduos não vivia além de 3 anos. E em todos os casos era a alma que acabava corrompida. Quando isso acontecesse, Mentor Hun convocaria Kaz e outros para ajudar a limpar a contaminação, purificar a embarcação e esperar pelo próximo aprendiz de primeira classe desesperado o suficiente para se voluntariar. Aprendizes de primeira classe, sem esperança de progresso, tentam abrir caminho para a segunda classe, mas ainda assim não conseguem escapar do destino da corrupção, como se o desespero nunca os tivesse abandonado de verdade. Capítulo 322. A ideia de transformar Hayden em uma página negra passou apenas brevemente pela mente de Saul. Ele não planejava fazer isso, pelo menos não por enquanto. Desde que o diário se tornou um localizador, a conexão de Saul com ele se estreitou. Ele sentia vagamente que o diário limitava algumas de suas habilidades. Veja as páginas pretas, por exemplo. Com sua força atual, ele só conseguiria ler mais uma página. A menos que ele destruísse um dos 4 anteriores, quando atingisse a capacidade máxima, ele não seria capaz de absorver mais nenhuma consciência. Saul estava se dando bem com as 4 consciências que já possuía. Não planejava transformar nenhuma delas em meros pontos de experiência. Portanto, a seleção da 5ª página teve que ser feita com cautela. Teria que ser alguém como um inimigo capturado, alguém descartável, ou uma consciência com um vasto estoque de conhecimento. Os testes preliminares do experimento de infusão de alma confirmaram para Saul que o recipiente físico não havia perdido sua resposta de rejeição em relação às almas estrangeiras. Isso significava que o corpo devia possuir algum tipo de mecanismo para diferenciar os tipos de alma, como um sistema imunológico, rejeitando com força violenta qualquer coisa a qual fosse alérgico. Se ele conseguisse encontrar esse sistema, desligá-lo ou destruí-lo, ele conseguiria fundir alma e carne com sucesso. Mas o meu caso não é o mesmo. O corpo original de Saul claramente não foi adulterado. Então, e se eu tornasse a alma estrangeira invisível para o sistema imunológico? Saul sabia que a maior parte do que pensava agora era baseada em conjecturas. A primeira coisa que ele precisava provar era se tal sistema imunológico existia mesmo no corpo humano. Todo experimento precisa de um título. Vamos chamar este de experimento de dessensibilização. E então, Saul virou para a primeira página interna do seu caderno e escreveu as palavras, dessensibilização. Nos dias que se seguiram, Hayden acompanhou Saul em várias rodadas agonizantes de experimentos. No último dia, com o consentimento de Hayden, Saul até realizou uma dissecação ao vivo nela. Ele usou a habilidade da poção de proteção do coração para preservar a vida, mantendo temporariamente a vitalidade do receptáculo de Hayden. Então, evitando órgãos críticos o máximo possível, dissecou o receptáculo excepcionalmente belo em mais de 10 partes diferentes. Cada parte se tornou uma amostra, na qual ele injetou um fragmento de alma preservado em seu próprio corpo. Durante a hora seguinte, ele observou e registrou as reações de rejeição de cada amostra. Quanto a Hayden, ela ficou inconsciente o tempo todo. Mas o primeiro experimento em larga escala não produziu nenhum resultado ideal. Cada parte do corpo de Hayden rejeitou a alma estrangeira com a mesma intensidade. Embora Saul tivesse se preparado mentalmente para o fracasso, afinal, esse era um problema que havia confundido verdadeiros magos e até mesmo magos de segunda classe por décadas. Enfrentar a completa falta de avanço ainda o deixou um pouco desanimado. Mesmo assim, ele rapidamente se recompôs. Antes que as amostras perdessem muita vitalidade, ele remontou o corpo de Hayden. Então, usando o âmbar obsidiano negro com suas potentes habilidades regenerativas, ele restaurou o corpo dela ao seu estado original, evitando a aparência de uma boneca de porcelana quebrada e colada novamente. Depois de mandá-la para tratamento, Saul retornou à bancada do laboratório para registrar todo o processo. Sangue, cabelo, órgãos, ossos. Mais de 10 partes não resultaram em nada. Saul girou a pena franzindo a testa. Será que não consegui identificar o órgão especial? Ou houve uma falha no experimento? Ambas eram possíveis. Saul começou a refletir metodicamente sobre as lições aprendidas com o experimento, tentando garantir que a próxima tentativa fosse mais refinada. Todas as amostras reagiram da mesma forma, provavelmente significa que não extraiu o fator comum desses materiais. Preciso pensar em algo menor.
Células talvez. Assim que levantou a caneta para escrever, Saul congelou no meio do movimento, arregalando os olhos ligeiramente. Ou genes. Ele ficou parado, atordoado por alguns segundos e então, de repente, deu um tapa na testa. Extrair genes, decodificar genes, editar genes. Isso está muito acima do meu nível. Mas então ele imediatamente balançou a cabeça, como se estivesse tentando tirar água dos ouvidos. A ressurreição em si já está além dos livros didáticos. Além disso, não há garantia de que os marcadores de reconhecimento da alma existam nos genes. Grandes palpites, verificação cuidadosa. Um experimento não basta para tirar conclusões. Saul olhou lentamente para trás, em direção às fileiras organizadas de cadáveres alinhados no depósito. Ainda tenho algumas amostras, embora tenham perdido bastante vitalidade, o que pode comprometer a precisão. Mesmo assim é melhor tentar. Atrás das prateleiras, a horda de cadáveres começou a tremer coletivamente. Um mês depois, uma carruagem modestamente luxuosa para um único passageiro passou pelas ruas de uma pequena cidade movimentada. Esta cidade era o assentamento povoado mais próximo da Torre do Mago de Gorsa. Funcionava como uma base avançada, quase no domínio absoluto da torre. Todos os anos, inúmeras pessoas paravam ali na esperança de interagir com a torre ou participar de suas seleções de aprendizes. A cidade estava se tornando cada vez mais próspera, com muitos moradores locais tendo até parentes ligados a bruxos. O inverno se aproximava e o vento do norte era tão forte e cortante quanto as folhas caídas espalhadas pelo chão. A carruagem se movia com firmeza, sem pressa nem lentidão. Saul ocasionalmente abria a janela para olhar para fora. O nome original da cidade havia sido esquecido há muito tempo. Agora, devido à sua localização única, as pessoas a chamavam simplesmente de cidade postal. O motivo da vinda de Saul desta vez foi encontrar um ponto de apoio fora da Torre dos Magos. Isso era bastante comum. Muitos aprendizes de terceiro grau, e até mesmo os poderosos de segundo grau, mantinham bases fora da torre. Se ele não fosse tão solitário, o poder e o status de Saul já teriam garantido uma base externa própria. A formação mágica do seu reino mental não era adequada para o segundo depósito, perturbaria a horda de cadáveres. Mas os outros lugares eram menos ideais. Os dormitórios, embora espaçosos, não eram ideais. O próprio Saul podia flutuar entre os andares com projeção de alma, mas se outros estivessem vagando por ali à noite, ele nem perceberia em seu estado mental. No futuro, Saul precisaria encontrar uma maneira de manter parte de sua atenção fora do reino mental. Mas essa era uma meta de longo prazo, que exigiria treinamento extensivo. A formação do reino mental também precisa de compressão. Se eu realmente quiser transformá-lo em um campo de batalha, os inimigos não vão esperar que eu o desenhe. Desenhar previamente me deixa vulnerável. Saul olhou para suas mãos branco-acinzentadas. Talvez eu pudesse fixar a formação em um equipamento? Eu deveria adicionar compressão de formação à minha lista de tarefas. Olhando fixamente para suas mãos desumanamente modificadas, Saul caiu em um breve torpor. Naquele momento, o cocheiro com cabeça de cogumelo gradualmente parou a carruagem. Senhor, chegamos. Saul olhou pela janela. Eles pararam em frente a um prédio de 4 andares. Mesmo em uma cidade movimentada, essa estrutura híbrida de tijolo e madeira seria considerada alta e imponente. Uma enorme placa estava pendurada do segundo andar até o primeiro, com as palavras em linguagem comum: refúgio do viajante. Saul planejava visitar uma espécie de agência imobiliária. O cocheiro dos cogumelos, claramente familiarizado com o lugar, o conduziu até lá. Parece uma combinação de hotel e pensão. Saul fechou a janela da carruagem. Estalou os dedos levemente e o cinza doentio de sua pele instantaneamente mudou para um tom mais claro e saudável. Algo mais próximo do que as pessoas comuns esperavam que um mago tivesse. Assim que Saul saiu da carruagem, 2 pessoas se aproximaram imediatamente. Um deles conduziu o cocheiro de cogumelos até a vaga de estacionamento designada. O outro, com um sorriso cauteloso e respeitoso, curvou-se e aproximou-se de Saul. Bom dia, senhor mago. Em que posso ajudá-lo? Capítulo 323. Saul não respondeu ao homem de imediato. Seu olhar percorreu o salão do primeiro andar e percebeu que muitas pessoas entravam e saíam, algumas eram guiadas por indivíduos vestidos com uniformes iguais, enquanto a maioria se movimentava sozinha. Durante a breve observação de Saul, o homem ao lado dele, que parecia ser um atendente de hotel, esperou pacientemente em silêncio. O homem era um pouco mais alto que Saul e por isso, quando falava, ele se curvava, encolhendo o pescoço e fazendo uma leve reverência. Saul não teve a intenção de ignorá-lo de propósito. Após examinar rapidamente os arredores, seguiu o atendente até o salão principal. Estou procurando uma casa tranquila e isolada, de preferência nos arredores, mas a não mais de meio-dia de viagem de Outpost Town. O salão do primeiro andar lembrava uma taverna luxuosa em sua decoração, mas um amplo corredor havia sido aberto no centro para que as pessoas pudessem passar. Um tapete preto de pelo curto ficava no meio deste corredor. Quando Saul entrou, ele era o único andando no tapete. Até mesmo o homem que o guiava ficou preso perto da borda, sem ousar pisar nem meio centímetro nela. Felizmente, o salão ainda estava movimentado quando Saul entrou. Não ficou subitamente silencioso devido à sua presença, ou ele poderia ter se sentido um pouco constrangido. Embora não se importasse muito com os olhares dos outros, ele também não gostava de ser tratado como um tesouro raro.
O atendente inclinou-se ligeiramente na direção de Saul, falando em voz baixa, apenas o suficiente para que ele ouvisse. Temos várias opções que atendem ao seu pedido. Por favor, sente-se em uma de nossas salas privativas e lhe daremos os detalhes em breve. Ele levou Saul até uma cabine privativa bem no fundo do salão. Assim que Saul se sentou, o homem estava prestes a pedir um lanche. Não precisa, Saul interrompeu. Vim aqui porque ouvi dizer que você poderia atender ao meu pedido mais rápido. Quanto tempo até eu ver os anúncios? O sorriso no rosto do atendente desapareceu. Ele se curvou e respondeu, em 3 minutos. Ele fez outra reverência respeitosa e rapidamente foi até a porta, passando o pedido de Saul para alguém que esperava do lado de fora. Naquele momento, vozes alteradas entraram pela porta entreaberta. Eu te disse, minha bagagem ainda está naquela casa mal assombrada. Você tem que pegá-la de volta para mim. Sinto muito, Sr. Sander. Já enviamos pessoas ao imóvel que o senhor desocupou. Não havia sinal dos seus pertences. Impossível. Eu estava me mudando quando vi o fantasma, e eu nem tinha desfeito as malas ainda. Você me vendeu aquele lugar, então tem que assumir a responsabilidade. Mas, Sr. Sander, já enviamos 3 equipes para aquela casa. O senhor esteve presente na última inspeção. Sabe que não havia fantasmas nem bagagem. Então o fantasma deve ter escondido. Eu não me importo. Você tem que encontrar a minha bagagem. Tem algo muito importante aí dentro. Se você perdeu, eu conto para todo mundo que você aluga casas mal assombradas para forasteiros. Sentimos muito pela sua experiência infeliz, de verdade. Mas também não podemos descartar a possibilidade de que alguém tenha levado seus pertences quando você deixou a porta aberta em pânico. Mais alguém? Ah, a casa que você me deu fica no meio do mato. Tem um lago aqui perto, e nem um único telhado de vizinho à vista. E você acha que alguém a roubou? Nesse momento, outra voz, marcada pela irritação, interrompeu. Sr. Sander, o senhor pediu especificamente um local remoto, a não mais de meio-dia da cidade, de preferência perto de um lago para passeios ao luar. A casa que lhe demos atendeu perfeitamente a todos os seus critérios. Mas eu não pedi uma casa mal assombrada. No início, as 2 vozes foram mantidas baixas, mas os sentidos de um mago são muito mais aguçados do que os de uma pessoa comum. Então Saul não teve problemas em captar cada palavra. Logo, porém, os gritos ficaram mais altos, o suficiente para que todos no corredor pudessem ouvir. Nesse momento, o atendente retornou com uma pilha de documentos, mas Saul levantou a mão antes que ele pudesse apresentá-los. Meu senhor, farei com que se acalmem imediatamente. Se desejar, também posso trazê-los aqui para se desculparem. Quero a casa que o Sr. Sander devolveu. Se a papelada não estiver finalizada, traga-o também. O atendente piscou, mas rapidamente ajustou a expressão e fez uma reverência. Claro, meu senhor. E assim, em 2 minutos, Sander, parecendo nervoso e desconfortável, sentou-se em frente a Saul. Ele também trouxe consigo o acordo de rescisão não assinado. Meu senhor, Sander levantou a cabeça cautelosamente, apenas para imediatamente baixar o olhar quando encontrou os olhos de Saul. Saul não se esquivou. Seus olhos percorreram toda a aparência de Sander. Este homem, que à primeira vista parecia um encrenqueiro, era na verdade um rapaz bonito. E menino bonito era o termo perfeito. Porque o que quer que Sander tenha passado no rosto, era apenas um pouco mais natural do que passar farinha. Felizmente, ele passou um pouco de blues nas bochechas para dar a si mesmo um tom mais humano. Caso contrário, nem mesmo os fantasmas saberiam qual deles deveria ficar com medo. Ele tinha cabelos na altura dos ombros e suavemente cacheados. A julgar pela falta de reação dos atendentes, Saul imaginou que aquilo deveria ser uma moda regional. Você disse que a casa que você alugou era mal assombrada? Perguntou Saul. Sim, senhor mago, respondeu Sander, com os olhos fixos nos sapatos de Saul. Que tipo de fantasma? Sander torceu os dedos, ansioso. Eu não vi diretamente. Temendo que Saul pensasse que estava mentindo, apressou-se em acrescentar. Mesmo sem ter visto claramente, definitivamente havia um fantasma naquela casa. No momento em que entrei, a porta da frente bateu atrás de mim, juro, minhas roupas não estavam presas na maçaneta e não havia uma brisa sequer. Era evidente que ele já havia sido questionado muitas vezes. Ele falava rápido e acrescentava explicações ao longo do caminho, com medo de que Saul também o confundisse com um mentiroso. E enquanto eu subia as escadas, alguma coisa agarrou a perna da minha calça. Juro que não tropecei. Vi uma mão branco acinzentada. As unhas eram pretas como breu. Ela até abriu um buraco na minha calça. Ele então descreveu sua experiência em um dos quartos de hóspedes no primeiro andar. Fala-se de olhos atentos, risos estranhos, e janelas que não fechavam, não importava o que acontecesse. Saul notou que um dos atendentes na porta revirou os olhos. Mas Saul sabia que esse homem, Sander, não estava mentindo. Quando Saul estreitou os olhos e olhou mais de perto, viu um braço cinza decadente e infestado de larvas enganchado no pescoço de Sander. Pelo formato dos ossos e da carne, provavelmente pertencia a uma menina ou a um menino magro. Mas o cotovelo e o pulso do braço estavam enterrados profundamente nos cachos de Sander, tornando incerto se um corpo inteiro estava pendurado em suas costas. Um verme, perturbado pelos gestos animados de Sander, caiu em sua gola no momento em que Sander levantou a mão alguns segundos depois e casualmente coçou o peito. Meu senhor, juro que é tudo verdade. Por favor, acredite em mim. Depois de terminar sua história, Sander finalmente olhou para cima, seus olhos arregalados e sinceros fixos no poderoso mago à sua frente, desesperado para ser acreditado. Capítulo 324.
Saul não interrompeu Sander, ouvindo em silêncio todo o relato do homem. Assim que Sander terminou sua última palavra, Saul se levantou de seu assento. Nesse caso, vamos lá agora. Sander foi pego de surpresa. Milord? O atendente apressou-se a se aproximar. Inicialmente planejara dizer uma palavra de dissuasão, mas ao ver a expressão de Saul, mudou rapidamente de tom. Por favor, permita-nos acompanhá-lo. Se aprovar a casa, podemos ajudar a arrumá-la. Não precisa, Saul recusou a sugestão de companhia. A julgar pelo estado mental de Sander e pela aura estranha que o envolvia, esse homem estava claramente em apuros. Os outros não tinham visto, provavelmente porque o espectro já havia se agarrado a Sander e estava ignorando todos os outros. Alguns espectros eram bastante especializados em ferir pessoas. Normalmente não trocavam de alvo até que a vítima atual estivesse morta. Depois de matarem pessoas suficientes, ganharem energia da alma e se tornarem ainda mais corrompidos, eles poderiam evoluir para verdadeiros espectros. Essa parecia ser a busca constante de muitas almas perturbadas. Um espectro com consciência conteria uma quantidade considerável de fragmentos de alma e com os gastos recentes de Saul, ele não se importaria em estocá-los. Claro, o que importava ainda mais era a casa que Sander havia mencionado. Ela atendia a todos os requisitos de Saul. Ele levou Sander até a casa à beira do lago usando a carruagem da torre. Este lugar ficava ainda mais perto da Torre do Mago do que da cidade fronteiriça, escondido na floresta e difícil de encontrar. Ninguém sabia quem havia construído uma casa em um lugar tão isolado. A estrutura era feita principalmente de madeira, usando materiais locais, mas Saul notou pedras com formas mágicas em alguns cantos. Parece que o construtor original também era um mago. Talvez um aprendiz de mago que queria viver recluso longe da cidade. Saul caminhou até a porta da frente e esperou enquanto Sander, tremendo, descia da carruagem. O ritmo do motorista do cogumelo era incrivelmente rápido, o que normalmente levaria meio-dia foi reduzido para 2 horas. Nunca tendo experimentado uma viagem de carruagem de vida ou morte antes, Sander ficou pálido de medo, mas como estava sentado em frente a um mago, não ousou soltar um grito. No momento em que ele saiu, o Sander, antes murcho, imediatamente se endireitou, assumindo a postura de um nobre. Suas roupas eram de qualidade decente, apenas velhas. Sem criados à vista e sem carruagem própria, apesar de morar tão longe, ele parecia um nobre decadente. Este é o lugar, milord. Sander se aproximou para ajudar Saul a abrir a porta, apenas para ver a fechadura abrir sozinha. Assustado, ele quase gritou, um fantasma. Mas Saul já havia entrado casualmente. Só então Sander se lembrou de que, segundo os rumores, bruxos não precisavam de chaves para abrir portas. Ele olhou fixamente para a porta aberta e para o corredor escuro e sombrio além dela, hesitando. A luz do sol se derramava sobre o velho piso de madeira, lançando uma linha tênue entre luz e sombra, como se marcasse a divisão entre a vida e a morte. Sander claramente não queria entrar naquela casa mal assombrada. A figura de Saul já se fundia com a escuridão à sua frente. Entrar numa casa mal assombrada com um mago não o fizera se sentir mais seguro. Pelo contrário, ele se sentirá menos vivo, como se o próprio calor humano que cercava Saul tivesse desaparecido durante o passeio de carruagem. A palidez de Sander era metade devido ao medo da velocidade, metade devido à aura opressiva do mago. Ele poderia ter esperado do lado de fora até que Saul confirmasse que o lugar era seguro e então entrar para assinar o contrato de aluguel ou venda. Mas algo brilhou em seus olhos. Seja lá o que for que ele tenha pensado, ele tomou coragem e deu um passo para dentro. Àquela altura, Saul já havia explorado o primeiro andar e estava subindo as escadas. As escadas, há muito negligenciadas, rangiam sob os pés devido aos anos de exposição à umidade do lago. Saul não encontrou fragmentos de alma nem espectros no primeiro andar. Exatamente como o atendente da estalagem havia dito, o local havia sido completamente limpo. Mas, de acordo com Sander, o espectro ali já era capaz de afetar objetos físicos. Isso significava que ele havia se formado e adquirido alguma consciência. Pessoas comuns só conseguiam lidar com fragmentos de alma corrompidos. Lidar com o espectro consciente exigia um mago. Considerando quão limpa a casa estava, ela não tinha a aparência de um lugar mal assombrado. Quando Saul chegou ao segundo andar, ouviu passos lá embaixo. O Sander está chegando agora. Ele olhou para baixo e viu uma figura furtiva se aproximando na ponta dos pés. Saul deu um sorriso fraco e continuou inspecionando os cômodos. O segundo andar era dividido em 3 salas, 2 pequenas e uma grande. Estranhamente, a cama foi instalada no menor cômodo. Cada cômodo tinha apenas uma pequena janela para o ar, como se o construtor original preferisse a escuridão e detestasse o sol. O quarto maior estava quase vazio, exceto por um guarda-roupa sem metade da porta. Mas quando Saul se agachou para olhar mais de perto, encontrou marcas de desgaste no chão. Costumava haver muitos armários e mesas aqui, como um laboratório de mentores. Ele se levantou e acenou com as mãos gentilmente. A poeira acumulada rodou e foi expelida pela saída de ar. Com a poeira removida, os contornos dos móveis antigos ficaram mais distintos. Este layout é muito parecido com o laboratório do mentor Kaz. Isso confirma, o construtor era um aprendiz de mago. Saul ficou satisfeito. Ele já planejava montar seu próprio laboratório seguindo o mesmo layout. Eu me pergunto se o antigo dono pretendia que isso fosse uma base temporária fora da torre, como eu, ou se ele era um estudante expulso da Torre dos Magos, forçado a viver aqui.
Agora mesmo, a magia de Saul abriu a janela deixando entrar ar fresco. O cheiro úmido das fibras se misturava aos pios distantes de insetos e pássaros desconhecidos. O lugar tinha um charme rústico e pastoral. Ele foi até a janela e olhou para fora, apenas para descobrir, para sua surpresa, que daquele ângulo, ele podia ver a torre da Torre do Mago. Perfeito. Isso confirma, ele foi expulso. Terminado o passeio, Saul saiu da sala e desceu as velhas escadas. O som assustou Sander no corredor abaixo, que correu até lá com um sorriso forçado. Saul notou que acabará de sair de outro cômodo, provavelmente procurando sua bagagem. Apesar do medo de fantasmas, ele ainda entrará para dar uma olhada. Isso significava que a bagagem continha algo precioso. Milord, o senhor viu algum fantasma? Perguntou Sander com a voz trêmula. Não, todos os quartos estão perfeitamente limpos, respondeu Saul balançando a cabeça. Mas eu realmente vi um fantasma aqui, milord. Eu não ousaria mentir para o senhor, disse Sander com urgência. Eu sei. Os olhos de Saul se voltaram para o pescoço do homem. Aquela mão cinzenta e apodrecida ainda estava enrolada nele. Pelo jeito como estava agarrada, parecia que o dono da mão havia tentado estrangular Sander por trás. Talvez o fantasma tenha fugido quando viu milord. O olhar de Sander disparou ao redor. Por acaso o senhor viu uma grande caixa de vime lá em cima? Ele gesticulava enquanto falava. Pelos movimentos dele, aquela caixa deve ser bem grande. Grande o suficiente para caber uma pessoa. Capítulo 325. Saul lentamente desviou o olhar, fixando-o finalmente no centro do salão do primeiro andar. É só isso? Sander se virou e ficou paralisado no lugar. Essa é a minha caixa. Mas por quê? É claro que passei por lá agora há pouco. Enquanto falava, ele caminhou até a caixa passando as mãos para cima e para baixo, e finalmente a abraçou com força. Saul também ficou um pouco confuso. Aquela caixa definitivamente não estava lá quando ele entrou. E agora mesmo, depois de inspecionar tudo cuidadosamente, ele não encontrou nenhum compartimento escondido no chão, nem detectou nenhum tipo de presença paranormal. Então, como aquela caixa apareceu de repente? Seria a caixa em si que era incomum ou havia algo naquela casa que ele não havia notado? Pensando em como esta casa havia sido ocupada por um aprendiz expulso da Torre do Mago, e sabendo que aprendizes com menos de 30 anos que não conseguem atingir o terceiro grau frequentemente sofrem mutações, Saul se inclinou mais para a ideia de que havia algo errado com a casa. Mas quando ele ativou sua técnica de meditação mais uma vez, a casa ainda parecia completamente limpa. O que não estava limpo, no entanto, era aquela caixa de videira com altura média humana. Uma névoa cinzenta e ameaçadora surgiu de dentro, eventualmente se fundindo com o braço em volta do pescoço de Sander. Mas o que surpreendeu Saul foi que a névoa cinzenta evitou deliberadamente o corpo de Sander, apenas girando em torno dele, quase como se tivesse medo de machucá-lo. Tendo confirmado que a névoa cinzenta era uma espécie de ressentimento do cadáver, Saul ergueu uma sobrancelha. Não parece uma situação de assassinato e esconder o corpo como eu pensei a princípio. Ele havia planejado originalmente que Sander assinasse um acordo e depois o mandasse embora com esta perigosa caixa de videira. Mesmo que o sujeito fosse um monstro que carregava cadáveres consigo, Saul não pretendia interferir. Afinal, o braço poderia até se vingar em nome de Saul. Mas agora parecia que a morte do cadáver tinha mais a ver do que aparentava. Um homem abatido, arrastando um cadáver. Mesmo depois de perdê-lo, ele voltava repetidamente àquela casa mal-assombrada, assustadora para recuperá-lo. Um espectro ressentido, agarrado firmemente ao homem à sua frente, mas cautelosamente impedindo que sua aura o machuque. Qual era exatamente a relação entre Sander e o cadáver na caixa? Ou melhor, o dono do braço em volta do seu pescoço? Saul de repente sentiu um lampejo de interesse. Ele colocou a mão no corrimão da escada e desceu lentamente. Qual é a sua relação com a pessoa na caixa? Sander, que segurava a caixa com ternura, ficou rígido. Virou-se e olhou para Saul, que agora estava parado à sua frente. Seus lábios se moveram como se fossem falar, mas no final, ele simplesmente abaixou a cabeça, derrotado. Então você percebeu, meu senhor. Ele estendeu as mãos trêmulas, colocando-as nas tiras que prendiam firmemente a caixa e lentamente as desprendendo. Então ele cuidadosamente colocou a caixa na horizontal e abriu as fivelas de latão. Ele respirou fundo e de repente abriu a tampa. Saul olhou calmamente para dentro. Como esperado, era o cadáver de uma menina. Ela parecia ter uns 12 ou 13 anos, encolhida em posição fetal, com os braços em volta dos joelhos, deitada de lado dentro da caixa. Seu rosto não era particularmente bonito, mas se estivesse viva, poderia ser chamada de bonitinha. Ela usava um vestido rosa claro, agora um pouco amarelado e desbotado, e tinha um pequeno grampo dourado no cabelo. Ela parecia alguém que tinha morrido recentemente. A única coisa em comum era que não havia um único ferimento em seu corpo, nem qualquer sinal de decomposição. Os olhos de Saul pousaram naquele grampo de cabelo dourado. Assim como seu dono, o clipe parecia novo, intocado pelo tempo. Deve ser esse item encantado que impediu que o corpo dela se decompusesse. Saul se agachou e estudou atentamente, descobrindo que os padrões no grampo de cabelo eram de fato símbolos misteriosos, embora escritos em uma escrita rúnica que ele não reconheceu. Ao ver que Saul não fez nenhum movimento para tocar no cadáver, os ombros tensos de Sander relaxaram lentamente. E então ele começou a contar sua história com a garota. Na verdade, a história era simples e muito comum.
para impedir que sua madrasta endividada vendesse sua irmã a um velho como brinquedo. Sander, como irmão dela, fugiu com ela durante a noite. Mas esse velho era rico e influente, e até tinha um mago a seu serviço. Por algum motivo ele perseguiu Sander e sua irmã implacavelmente, gastando grandes somas e mão de obra para localizá-los. Homens e mulheres jovens viajando juntos atraíam atenção, então Sander comprou especialmente esta grande caixa de videira para sua irmã se esconder dentro. Com esse método desajeitado, eles conseguiram escapar de várias inspeções. Tudo correu bem, até o dia em que pegaram um barco para atravessar a baía e chegaram ao estuário do continente oriental conhecido como Bluewater Bay. Ao desembarcar, ouviu um baque vindo de dentro da caixa. Mas como sua irmã havia se escondido sem passagem, ele não ousou abri-la na frente dos marinheiros que conversavam e riam por perto. Limitou-se a dar uma batidinha na caixa para silenciá-la. E a caixa rapidamente ficou silenciosa. Sander supôs que o som era apenas o de uma mudança de posição para ficar confortável. Mas quando ele desembarcou apressadamente e encontrou um local isolado para abrir a caixa, encontrou sua irmã encolhida lá dentro, imóvel, sem batimentos cardíacos ou respiração, seu corpo já rígido. Mesmo depois de muitos anos, uma única lágrima ainda rolou pela bochecha de Sander enquanto ele falava. Caiu silenciosamente pelo canto do olho, percorrendo sua pele desgastada pelo tempo e pousando na gola aberta de sua camisa amarela desbotada. Ele limpou a sujeira com facilidade, depois secou a mão na calça antes de fechar a caixa cuidadosamente. Ele ajeitou o vestido e o cabelo da irmã antes de fechar a tampa, certificando-se de que nada ficasse preso. Perdoe-me pela feiura, meu senhor. Esta caixa pode não ter valor algum, mas contém a coisa mais preciosa que possuo. Ele até conseguiu dar um leve sorriso para Saul. Embora estivesse fazendo o melhor que podia para manter a compostura, Saul ainda conseguia sentir a imensa dor que estava enterrada nele havia tanto tempo. Vendo que Saul não demonstrava impaciência, Sander não pôde deixar de continuar. Depois fiquei pensando, se eu não tivesse tentado economizar aquele dinheiro para a passagem dela. Se eu tivesse aberto a caixa ali mesmo, será que ela ainda estaria viva? Eu sempre achei que a caixa de videira era respirável o suficiente, mas talvez estivesse um pouco quente naquele dia. Havia muita gente ao meu redor. Talvez ela se sentisse desconfortável e quisesse ajustar a postura, mas se lembrou do meu aviso e ficou parada mesmo assim. Saul olhou para a caixa novamente bem embrulhada. Então por que você ainda a mantém na caixa? Amido gosta. Ah, Amido é minha irmã. O nome dela é Miska, mas minha mãe e eu sempre a chamávamos assim. Ela não quer sair da caixa. Sempre que tento tirá-la de lá, ela chora. Ela chora. Sim, meu senhor. Juro que não estou mentindo. Saul apoiou o queixo na mão. Então pegue ela para mim. Quero ver. Isso. Sander claramente hesitou, mas depois de um momento de luta interna, ele ainda abriu a caixa. Ele temia que se ele não fizesse isso, o próprio mago faria. Exatamente como Sander havia dito, quando ele gentilmente levantou a cabeça da irmã, uma única lágrima escorreu dos olhos bem fechados da garota. E quando ele levantou os ombros dela, aquelas lágrimas caíram como contas quebradas, rolando uma após a outra. Meu senhor? Sander olhou suplicante para Saul, claramente incapaz de suportar levantá-la ainda mais. Tudo bem, eu vi. Coloque-a de volta, disse Saul, sem empurrá-lo mais. Mas assim que Sander a deitou novamente, Saul acrescentou. Sua irmã não morreu asfixiada. Ela foi morta por um espectro. Capítulo 326. O que? Ao ouvir as palavras de Saul, Sander congelou. Precisei respirar 3 vezes antes de conseguir reagir e mesmo assim, repetiu a pergunta, incrédulo. Você se lembra de algo incomum que aconteceu antes de sair do navio? Os olhos de Sander continuavam tremendo. A verdade há muito enterrada finalmente estava vindo à tona, e ele estava perto de perder o controle de suas emoções. Calma. Você não quer saber o que realmente causou a morte de Midor? Sander fungou com força e falou com a voz trêmula. Agora me lembro. Antes do navio atracar, houve uma maré das almas na baía de Bluewater. Então, esperamos no mar por uma noite e só desembarcamos ao amanhecer. Sou Tid? O que é isso? Saul nunca tinha ouvido falar desse termo. Dizem que muitos anos atrás, uma guerra brutal eclodiu no continente ocidental, envolvendo inúmeras nações. Um império inteiro quase caiu. Na época, 2 exércitos se enfrentaram em Bluewater Bay. Ninguém esperava que durante uma batalha noturna em larga escala, o mar subitamente se agitasse e engolisse todos os soldados. Apenas alguns comandantes na retaguarda conseguiram escapar. Desde então, muitas pessoas têm sido misteriosamente arrastadas pelas ondas da baía de Bluewater todos os anos. Foi somente com o fim da guerra, e a chegada de um mago para resolvê-la, que as mortes em massa finalmente cessaram. Mas ocasionalmente ainda se via um grande número de figuras sombrias chegando à costa com a maré alta e recuando com a vazante. Os moradores locais chamam esse fenômeno de maré das almas. Sempre que uma maré das almas aparece, alguém desaparece. Então, o capitão nos disse para ancorar perto da costa durante a noite e esperar até de manhã para atracar. Será que foi naquela noite? Midor agiu de forma estranha naquela noite? Não, nós dois estávamos exaustos da viagem. Depois que ela se deitou para dormir, eu cochilei numa cadeira ao lado dela. Ah, é mesmo. Sander pareceu se lembrar de algo. De repente virou-se e encarou Saul. No meio da noite, ouvi minha irmã me chamando, mas quando acordei, ela me disse para voltar a dormir, que estava tudo bem. Achei que ela estava só brincando.
Eu estava muito cansado, então voltei a dormir. Se não me engano, Saul suavizou a voz, ela já estava morta antes de sair do navio. Isso é impossível. Falei com ela antes de desembarcarmos, protestou Sander, gesticulando. Eu até a vi rastejando para dentro da caixa com meus próprios olhos. Eu mesmo fechei a caixa. Agora, ele parecia uma criança perdida, esquecendo completamente de demonstrar respeito ao mago à sua frente. Talvez o que você viu tenha sido uma ilusão. Ou talvez ela ainda tivesse alguma consciência naquele momento. Mas se alguém morresse sufocado, a pele dela não estaria nesse estado. Ela não estava sufocada. Sander encarou a irmã, sem entender. Ela parecia exatamente como anos atrás, como se estivesse apenas dormindo, não morta. Saul baixou o olhar, apoiando-se nos joelhos com as duas mãos enquanto se levantava lentamente. Disse displicente, de qualquer forma, você não a sufocou acidentalmente. Sander levantou a cabeça de repente. Seus olhos já secos ficaram vermelhos. Seus lábios tremiam, mas ele não conseguia dizer uma palavra. Saul também não lhe deu chance, interrompendo diretamente, chega, já inspecionei a casa. Você recuperou seu item perdido. Não vamos perder mais tempo, assine o contrato de sublocação agora. Sander ainda não havia se recuperado, mas assentiu vigorosamente. Depois de reembalar a caixa, os dois retornaram à carruagem e assinaram o acordo. Então, Saul pediu ao cocheiro dos cogumelos que levasse Sander de volta para Outpost Town enquanto ele próprio retornava para a cabana à beira do lago. Baía da Água Azul. Maré das Almas. Se for esse o caso, deve haver muitos fragmentos de alma. Com algo dessa magnitude pode até haver alguns espectros. Saul fechou a porta atrás de si e voltou para o salão principal, o mesmo local onde a caixa havia aparecido. Devo ir para lá em alguns dias para repor a energia da minha alma. Ficar sentado, vivendo do que economizei, vai me transformar em uma casca seca. Nesse momento, Saul bateu o pé de repente. Mas primeiro preciso resolver o problema dentro desta casa. Você vai sair sozinho, ou eu tenho que te arrastar para fora? A sala permaneceu em silêncio. Saul não tinha pressa. Um tentáculo negro se estendeu da nuca dele, caiu no chão e deslizou por ele como uma piton negra. Um tronco aparecendo do nada. Estava tentando nos assustar? A cabeça da pequena alga parou num canto, depois se estendeu para cima, deslizando pela parede. Seguiu em linha reta, virou em ângulo reto, voltou a ficar reta e depois virou mais uma vez. Saul se aproximou e viu a pequena alga usar seu corpo para traçar um quadrado na parede. Tudo bem, então quem controla o tronco não parece ter a consciência limpa. Ele não encontrou o espectro que pensava estar escondido ali, mas encontrou uma passagem estranha. Saul tocou o nariz com uma expressão estranha no rosto. Ele se lembrou de Little Olgai, que era extremamente sensível à aura da morte, e deu um passo à frente para inspecionar a parede. Uma câmara secreta bem escondida. Saul roçou suavemente a parede com a mão, mas não sentiu nada de anormal. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar do tamanho da cabana vista de fora. Há uma sala escondida, mas deve ser pequena. O que está escondido lá dentro? Sua mão na parede gradualmente ficou translúcida, e seus dedos de repente passaram pela superfície de madeira. Mas ele não colocou a mão ali, ele a retirou rapidamente. Por um momento a vaga imagem de um tentáculo branco acinzentado se transformou em uma mão humana ao sair. Não há nada lá dentro, nem mesmo um feitiço defensivo. Após uma breve exploração, Saul traçou o quadrado que a pequena alga havia marcado. A magia fluiu das pontas dos seus dedos e se transformou em um toque negro de tormento. Seu poder corrosivo rapidamente rompeu a formação na parede, revelando uma porta escondida. Saul abriu-a e viu outra formação escrita atrás dela. Que formação complicada. Mesmo um olhar deixava Saul tonto, apesar de seu atual nível de força mental. Mas assim que ele começou a canalizar seu método de meditação, a tontura diminuiu. Então, ao abrir seu diário, a reação mental desapareceu completamente. Esta formação se concentra em ocultar flutuações. As fórmulas usadas. Eu nunca as vi antes. O que o antigo dono desta casa estava tentando esconder? Saul entrou e viu que uma camada de poeira já havia assentado. Ele usou magia para removê-lo e finalmente revelou um padrão no chão que estava selado há sabe-se lá quantos anos. Outra formação? Usando uma formação para esconder outra formação? Saul não se aproximou imediatamente. Inspecionou as laterais da sala e só depois de confirmar que não havia outras formações se aproximou cautelosamente do centro, usando a floresta para esconder uma cabana, ilusões assustadoras para esconder uma câmara secreta, e a câmara secreta para esconder uma formação. Quero ver o quão valiosa é a coisa que está sendo escondida. Saul examinou a formação cuidadosamente e suas sobrancelhas gradualmente franziram. Por que essa formação parece familiar? De repente uma luz se acendeu em sua mente, e sua expressão confusa se transformou em choque. Para confirmar sua memória, Saul rapidamente pegou um de seus cadernos. Não era particularmente importante, apenas uma coleção de conhecimentos mágicos raros. Ele virou as primeiras páginas e parou em um diagrama de uma fórmula de formação. Era a formação de extração de alma que ele havia obtido de um mago errante em Grindsale Town. E a formação desta casa mal assombrada era claramente uma versão atualizada daquela. Capítulo 327. Crepúsculo. Floresta na montanha. Cabana à beira do lago. Neste momento, Saul já havia fechado a porta da câmara secreta e reativado a formação de ocultação nela.
Agora ele estava sentado na única cama de madeira no segundo andar da cabana, examinando cuidadosamente a formação mágica copiada que ele acabará de transcrever. À sua esquerda estava o caderno que continha a formação original de extração da alma. Por que haveria uma formação dessas aqui? Saul tinha certeza de que essa nova formação de extração de almas havia sido habilmente aprimorada. Agora ele podia extrair almas não apenas de pessoas comuns para criar espíritos vingativos, mas até mesmo de aprendizes de magos. Se um espírito vingativo fosse criado usando esta formação com materiais adequados, talvez até fosse possível produzir espectros verdadeiros de forma estável. Meu palpite inicial estava errado. Pensei que algum aprendiz desanimado e banido tivesse se agarrado à vida ao redor da Torre dos Magos. Mas agora parece claro, este lugar é a base de alguém, talvez até de uma facção. TSK. Saul se levantou. Ouviu um movimento lá fora e desceu imediatamente. Assim que abriu a porta, viu que o cocheiro dos cogumelos havia retornado, segurando um pergaminho nas mãos. Ao ver Saul, o cocheiro disse imediatamente: "Meu senhor, eu trouxe o contrato." Saul pegou o pergaminho e o desenrolou. Não continha nenhuma informação de identificação, nem mesmo um nome. A casa dos viajantes não havia registrado nenhum de seus dados, apenas que quem segurava o pergaminho era o inquilino de longa data da casa. É claro que contratos mundanos não tinham poder vinculativo sobre os magos, e a casa dos viajantes claramente entendia isso. Então eles nunca tentaram verificar a identidade de um mago. E como a maioria dos bruxos não tinha falta de dinheiro, seus contratos de arrendamento geralmente duravam 10 anos. Depois de 10 anos, se o bruxo ainda estivesse vivo, alguém aparecia para renovar ou rescindir o contrato. Depois de ler, Saul assentiu satisfeito e disse ao cocheiro: "Vá procurar um lugar para ficar na cidade. Só venha de 3 em 3 dias com comida." O cocheiro dos cogumelos ergueu os olhos e disse cautelosamente: "Meu senhor, posso ficar na carruagem. Assim, se precisar de alguma coisa, estarei aqui." Mas Saul balançou a cabeça com firmeza. "Não. Os experimentos que estou fazendo aqui podem facilmente te machucar por acidente." O cocheiro não discutiu mais. Assentiu gentilmente e, vendo que Saul não tinha outras ordens, partiu com sua carruagem. O que Saul não sabia era que o cocheiro não tinha ido de fato à cidade avançada. Em vez disso, ele se estabeleceu em uma floresta desabitada a cerca de 1 quilômetro de distância. Ele até plantou alguns cogumelos brancos por perto. Embora ele fosse originalmente apenas uma pessoa comum, após várias viagens à floresta do Castelo Negro, a influência do poder mágico lentamente começou a puxá-lo para além dos limites da humanidade normal. Saul, com o pergaminho ainda na mão, voltou para dentro de casa e casualmente o jogou em um canto. Por um breve momento ele considerou ir embora, até mesmo fugir. Poderia haver muitos problemas ocultos à espreita naquela cabana abandonada à beira do lago. Mas depois de ver o pergaminho, Saul mudou de ideia. Ele sabia que a formação oculta sob a cabana era uma versão aprimorada daquela em Grindsail Town, e essa formação havia sido obtida anos atrás pela aprendiz errante Sherry. Depois disso, Sherry começou a usar mulheres jovens vivas para criar um espírito vingativo em uma tentativa desesperada de progredir, mas claramente alguém o havia enganado. Saul suspeitava que a pessoa que enganou Sherry fosse a criadora da formação. Essa pessoa provavelmente disse a Sherry que a formação poderia ajudá-lo a ascender ao 2º grau, apenas para usá-lo como cobaia para testar a eficácia da formação. Saul utilizou novamente a formação aprimorada de extração de almas. A pessoa por trás de tudo isso provavelmente descobriu falhas nos experimentos de Sherry e a modificou. Mas há uma coisa estranha. Esta formação aprimorada, embora capaz de extrair almas de aprendizes de mago, é tão ineficiente em termos de custo material que nem chega a ser tão boa quanto a original. Será que a versão melhorada foi abandonada porque o custo superou o ganho? Quer estivesse realmente abandonado ou apenas como disfarce, Saul planejava agir como se não tivesse descoberto nada para ver se alguém voltaria sorrateiramente. Então, pelos 2 dias seguintes, Saul não iniciou nenhum experimento. Em vez disso, pediu à pequena alga que restabelecesse um galho na cabana à beira do lago. Ele também montou uma formação mágica defensiva, dando a impressão de que estava se preparando para o longo prazo. Enquanto isso, durante sua exploração subterrânea, a pequena alga se enterrou no lago próximo. Embora parecesse raso, o lago era, na verdade, bem profundo e parecia conectado a algum curso d'água subterrâneo. Bem no fundo, pequena algaia arrastou vários cadáveres, incluindo os restos mortais de 2 aprendizes de mago. Isso confirmou que alguém havia usado a formação na cabana à beira do lago para extrair as almas dos aprendizes. Enquanto Little Algaia expandia seu território, Saul também se preparava para seu próprio experimento. Ele remontou a formação do reino mental na maior sala do 2º andar da cabine. Após 2 dias de reformas, o novo laboratório agora contava com uma mesa, cadeiras e vários armários nas paredes. Alguns deles Saul pediu ao cocheiro que comprasse cogumelos na cidade. Outros ele mesmo fez usando materiais locais, com Little Algaia montando-os. Agora a formação do reino mental estava pronta. O novo experimento poderia começar. Saul ficou no centro da formação e pegou um frasco de poção. Este é o último extrato da fruta do som moendo. Se eu não conseguir encontrar mais ou um substituto, a pesquisa do campo de batalha mental terá que ser interrompida. Ele levantou a cabeça e engoliu a poção. No reino mental, a visão familiar retornou, um céu negro e estrelado sem fim cercando uma vasta plataforma circular.
4 almas emergiram do diário nas mãos de Saul, pousando diante dele e se curvando em uníssono. Meu senhor! Asterisco 4. Cada um realizou um gesto diferente de respeito. As emoções de Saul já estavam levadas ao limite há muito tempo. Sem expressão, ele os deixou prestar suas homenagens. Depois disso, a formação do reino mental pode ficar inutilizável por um longo tempo. As 4 almas tinham 4 expressões diferentes. Saul ignorou seus humores e lançou-lhes um olhar gélido. Então, desta vez, tentarei trazer um de vocês para fora. Trazer um? Os olhos de Ageu brilharam. Mestre, o senhor já tem um plano? Saul se virou para fixar o olhar em Ageu. Não, é só uma ideia imatura. E como este é o último da poção, quem quer que eu traga desta vez deve estar preparado para nunca mais voltar. E o resto de vocês não conseguirá acessar a plataforma por um bom tempo. O silêncio tomou conta da plataforma. Quaisquer pensamentos inquietos que os haviam despertado agora estavam acalmados. Enquanto Saul estava pensando em quem levaria para fora, uma pessoa se apresentou voluntariamente. Herman deu um passo à frente. Mestre, se for um teste, recomendo que me leve. Assim, se algo der errado, sua perda será minimizada. Todos olharam para ele surpresos. Herman estava um pouco nervoso. Ele entendeu que, ao se apresentar agora, estava se voluntariando para ser o sujeito de teste de um experimento totalmente novo. O risco era incrivelmente alto, mas ele não tinha outra escolha. Embora Saul nunca tivesse dito isso abertamente, Herman sabia que havia sobrevivido por pura coincidência. Saul os guardava principalmente como repositórios de conhecimento. Talvez tivesse planos para eles mais tarde, mas por enquanto, Herman era claramente o menos útil. Ageu já foi bibliotecário da Torre dos Magos, um título que significava acesso a uma quantidade imensa de conhecimento. Morden já havia sido um mago de 2ª classe um século antes. Mesmo com seu poder drasticamente reduzido, o conhecimento de um mago de 2ª classe ainda era inimaginável. Quanto à anteriormente insignificante Anne, após se fundir com a consciência do espectro, ela foi gradualmente despertando. E Saul claramente pretendia continuar extraindo segredos dela. Mas Herman, ele não era especialista em elementos sombrios e era apenas um aprendiz de 3º grau. Até mesmo o único segredo que ele conhecia sobre os derivantes da Terra já havia sido completamente divulgado. Seu único valor restante foi contribuir para a construção do campo de batalha mental. Sim, o experimento era perigoso, mas o perigo continha a semente da oportunidade. Se ele pudesse aproveitar esta oportunidade. Encontrando o olhar de Saul, Herman declarou: Mestre, cumprirei a tua vontade ao máximo. Mesmo que minha alma esteja exausta, não darei um único passo para trás. Capítulo 328. O rosto calmo de Saul lentamente se transformou em um sorriso. Ele expressou sua satisfação. Ótimo. Então, vamos deixar com você. O plano de Saul era usar seu tentáculo, que poderia se transformar em uma forma de alma, para absorver novamente a alma de Herman, trazê-la de volta para a Torre do Mago, simular o estado de Lady Yura e testar todos os problemas potenciais que poderiam surgir durante a fusão do corpo da alma e do recipiente. Embora Saul pudesse agora acessar dados experimentais anteriores, ler nunca foi tão completo quanto fazê-lo ele mesmo. Isso também o ajudaria a aproveitar o talento da sua alma para descobrir detalhes que antigos experimentadores haviam ignorado. Foi também por isso que Gorsa trabalhou tanto para cultivá-lo e o incentivou a se juntar à equipe de pesquisa o mais rápido possível. Com os esforços conjuntos das outras 3 almas, Saul absorveu com sucesso a alma de Herman em seu próprio corpo espiritual. Durante esse tempo, os outros 3 também ofereceram muitas sugestões e explicaram a Saul vários campos do conhecimento que ele nunca havia encontrado antes. Obviamente, as 3 almas restantes também perceberam rapidamente o motivo pelo qual Herman havia se voluntariado. Depois que Saul abandonou resolutamente a 5ª página preta da última vez, eles vagamente sentiram que ele não conseguiria criar as páginas infinitamente. Somado ao fato de que mantê-los conscientes exigia que Saul injetasse energia da alma continuamente, eles podiam deduzir que se uma alma mais valiosa aparecesse no futuro, uma que precisasse ser preservada ainda mais, ou uma mais próxima de Saul, então eles poderiam ser abandonados. 10 minutos depois, Saul abriu os olhos novamente. Ele abaixou a cabeça e olhou para a mão esquerda. Sua mão esquerda estava agora coberta por uma camada de mercúrio. Dentro dela, a alma de Herman estava temporariamente selada. Posso conservá-lo na minha mão por cerca de 3 dias. Preciso voltar correndo para a Torre dos Magos para encontrar um recipiente adequado para Herman e começar o experimento. Hoje era o dia em que a carruagem chegava para entregar suprimentos. Como o experimento de Saul tinha corrido bem, ele podia pedir ao cocheiro que o levasse de volta primeiro. Na cabana à beira do lago, ele ativou a formação de proteção e pediu para a pequena alga plantar um avatar ali. Se alguém visitasse a cabana enquanto Saul estivesse fora, ele sentiria que algo estava errado ao retornar. Ao cair da noite, Saul desceu da carruagem e avistou Lokai esperando ali de relance. Ele já havia descoberto por Byron que Lokai havia se unido a Gero para interceptar a carruagem em que ele e os outros estavam, embora ele próprio não estivesse presente no momento. Mas naquele dia, assim que Saul retornou ao segundo depósito, ele descobriu que entre os cadáveres que Nick havia enviado alguns dias antes, um trazia um comando oculto para a marca da Flor Devoradora de Almas. Não importava se Lokai e Gero haviam bloqueado a carruagem com sucesso naquele dia. Os informantes dos Land Drifters já eram capazes de influenciar a marca da Flor Devoradora de Almas.
Saul pulou da carruagem, disse ao condutor dos cogumelos para voltar e então foi direto na direção de Locai. Que coincidência, presidente Locai. Locai olhou para Saul, e seu rosto inexpressivo de repente se transformou em um sorriso deslumbrante. E parabéns, Saul. Você é a pessoa mais rápida que já vi chegar ao nível de aprendiz de 3º grau. Como esperado do aluno pessoal do mestre da torre. Acho que vou ter que começar a te chamar de Sênior Saul de agora em diante. Não precisa, pode me chamar de Saul, respondeu Saul com um sorriso educado. Locai, o presidente da Associação de Auxílio Mútuo, parecia ter 27 ou 28 anos naquele ano, mas nunca demonstrou a urgência típica dos aprendizes mais velhos de 2º grau. Passava os dias organizando eventos de networking ou dando palestras para aprendizes de 1º grau, como se não tivesse a menor intenção de avançar para o 3º grau. Você está saindo? Não, eu esperei aqui especialmente pelo seu retorno, disse Locai com um sorriso. Eu tinha vários aprendizes de 1ª classe estacionados aqui, e na outra entrada, vigiando todos os dias para ver quando você voltaria. Aconteceu alguma coisa? Os pensamentos de Saul disparavam. Seriam consequências do seu último retorno à torre? Ou seriam da formação na cabana à beira do lago? Ei, o que pode ter acontecido? Depois da última reunião de intercâmbio, muita gente quis te convidar de novo, só isso. Desculpe, acabei de aceitar uma tarefa do meu mestre, e as coisas estão um pouco agitadas. Comparecerei quando tiver tempo. A expressão sorridente de Locai se suavizou um pouco. Ele entendeu naturalmente quem era o mestre de Saul. Que pena. Tanta gente esperava negociar com você. Mas é claro que os negócios do mestre da torre são prioridade. Um sorriso voltou ao seu rosto. Vou te avisar sempre que houver uma reunião. Espero que um dia você apareça de novo. Sorrindo, Locai recuou para as sombras, abrindo caminho para a Torre do Mago. Passando por Locai com um sorriso malicioso, Saul correu de volta para o 2º depósito. Ele enviou uma mensagem para Hayden, dizendo a ela para retomar sua participação nos experimentos da tarde a partir de amanhã. Então Saul foi direto até um cadáver. Se há um recipiente mais adequado à alma de Herman, tem que ser este. Diante dele estava Herman, agora irreconhecível após ter sido alterado pelo embalsamador. Saul removeu o selo de mercúrio da mão esquerda, que ainda mantinha a forma de um tentáculo de polvo. Suspensa no centro do apêndice semi-transparente havia uma sombra negra. Mesmo que um cadáver não tenha mais pontos vitais, o local para armazenar uma alma ainda precisa ser considerado. Saul relembrou a história que ele havia vislumbrado enquanto estava dentro da pequena Algai. No laboratório subterrâneo, Gorsa ficou atrás da sempre tagarela Lady Yura e abriu seu crânio com um movimento rápido. Nos momentos finais daquela visão, Saul se lembrou de Gorsa, arrancando a metade superior do crânio de Lady Yura. O mestre colocou a alma da senhora Yura no crânio de um receptáculo. Mas a situação de Herman é um pouco diferente. Ele agora é puramente uma alma, dependendo da energia anímica que injetei para manter uma forma estável. Se uma alma consiste em uma alma original e energia anímica estranha, o corpo a rejeitaria. Com isso em mente, Saul estendeu a mão em direção ao cadáver de Herman, especificamente ao baú. Ele não escolheu a cabeça porque claramente o experimento de Gorsa havia falhado. Além disso, Saul acreditava que o crânio era um local importante, mas perigoso. Esta foi sua primeira experiência, então ele queria jogar pelo seguro. Vamos ver se o corpo de Herman rejeitaria sua própria alma. Cuidadosamente, Saul aproximou o brilho negro que representava Herman. Seu braço se transformou lentamente durante o movimento, transformando-se de um tentáculo em uma seringa enorme. Como eu pensava, alterar a forma me ajuda a direcionar minha energia mental. É uma forma de sugestão psicológica. A agulha da seringa perfurou o peito do cadáver e iniciou sua lenta injeção. Ao mesmo tempo, Saul estendeu um fio de poder mental para envolver a alma de Herman, monitorando seu estado o tempo todo. A alma negra pareceu sentir a mudança de posição e começou a tremer. Quanto mais perto chegava do cadáver, mais violentamente ele tremia. A alma tem medo instintivamente? Uma alma com medo do próprio corpo? Não, este recipiente é conceitualmente distinto do seu corpo original. Talvez eu devesse estar pronto para abortar o experimento a qualquer momento. Recuperar uma alma requer a construção de um reino mental, mas enviá-la de volta foi fácil, bastava deixar o diário reabsorvê-la. Isso também poderia ajudar a purificar qualquer contaminação que ele tenha adquirido enquanto estava fora. Embora Saul tenha notado a resposta anormal de Herman, ele não encerrou o experimento imediatamente. Ainda assim, sua mente estava alerta. Se possível, ele não queria que a alma de Herman se desfizesse tão rápido. A seringa estava quase terminando seu trabalho. A alma negra gradualmente desapareceu no corpo de Herman. O fio de energia mental que Saul havia liberado continuou a alimentá-lo com feedback estável. No segundo seguinte, Saul de repente percebeu que a alma em torno da qual seu fio mental estava enrolado havia desaparecido. O que? Assim que sua testa se franziu, o corpo de Herman abriu os olhos. Nenhum dos cadáveres no depósito tinha olhos, eles estavam armazenados em uma área especial da Torre do Mago. Então, quando o cadáver de Herman abriu os olhos, o que Saul viu foi um par de cavidades. Mas quando a cabeça abaixou e o vazio encarou o olhar de Saul, ele sentiu como se algo o observasse da escuridão além. Herman? Porco! O rosto de Saul ficou negro. Endireita essa maldita língua antes de falar. Capítulo 329. Sim, mestre, Herman forçou a boca a abrir com grande esforço. Você nem consegue falar direito?
Saul deu 2 passos para trás e olhou para o cadáver que havia começado a se mexer novamente. Como você se sente agora? É como se meus membros estivessem dormentes. Saul pensou por um momento. Como se tivesse sido atingido por um feitiço. Herman assentiu lentamente. Saul agarrou Herman pelo colarinho e o carregou em direção à mesa do laboratório. Se você não consegue nem dobrar a língua e seus movimentos são lentos, então eu assumo a liderança por enquanto. Você precisa continuar se esforçando para controlar melhor o seu corpo. Ele colocou Herman em pé em um lado da mesa, como um manequim de plástico em exposição. Eu examinei os registros do experimento sobre infusão de almas. Nenhum dos containers nesses registros apresentou problemas de controle como os seus. Preciso verificar o que está errado aqui. Se você notar algo, bom ou ruim, precisa me avisar imediatamente. Sim, mestre. Saul esfregou a testa. Bem, este é apenas um dos meus testes. É normal que não dê certo em comparação com os anos de pesquisa do mentor Rum. Sem dores de cabeça, sem dores de cabeça. No dia seguinte, quando Hayden apareceu no segundo depósito de Saul arrastando seu corpo maltratado, a primeira coisa que ela viu foi o homem alto parado atrás dele. Mestre, quem é ele? Hayden imediatamente ficou tensa. Ela não sabia quem era aquela pessoa, nem se Saul lhe havia contado sobre sua situação. Depois de uma noite de intensa adaptação, Herman já conseguia andar sozinho, sem que Saul precisasse arrastá-lo. Sua língua, no entanto, ainda não estava cooperando. Com o rosto coberto por um pano preto, Herman virou a cabeça para Hayden. A maneira como ela se dirigiu a Saul fez com que sua visão escurecesse por um instante. Mestre, ele repetiu também. Claro e inequívoco. Saul olhou de soslaio para Herman e silenciosamente aceitou a forma de tratamento. Então, ele acenou para Hayden entrar e disse casualmente, ele está em uma situação parecida com a sua. Pode chamá-lo de eu. Chamá-lo diretamente de Herman não era apropriado. Então Saul rapidamente cortou uma sílaba. Ero. Embora o rosto de Hayden permanecesse impassível, a cautela em seus olhos suavizou quando ela olhou para Herman. Ela até se inclinou, um gesto que poderia ser chamado de amigável. Então estamos no mesmo barco. Você foi transferido recentemente para esta nave? Seus movimentos ainda parecem um pouco estranhos. Herman abaixou a cabeça e olhou para o belo rosto de Hayden, percebendo imediatamente que aquele era o assistente de Saul em seus experimentos mágicos. Ele não esperava que a assistente fosse tão bonita. Sim, Herman diminuiu o passo, tentando evitar caminhar lado a lado com ela. Para sua surpresa, Hayden também diminuiu o ritmo, aparentemente tentando acomodar o menos ágil Ero. Ela até parecia extraordinariamente amigável. Quando você entrou no navio, Herman olhou para Saul, que caminhava à frente. Parecia que o mestre não se importava que conversassem, então respondeu com a maior naturalidade possível. Ontem. O quê? Hayden ficou surpreso. Você se adaptou tão rápido? Nos 3 primeiros dias depois que entrei na minha nave, eu nem conseguia me mexer. Ao ouvir isso, Saul parou imediatamente e se virou para Hayden. Você não conseguiu se mexer nos primeiros 3 dias? Ele se concentrou mais nas respostas pós-transferência dos corpos espirituais e ignorou o estágio inicial após entrar no corpo. E nas notas do experimento essa etapa também era frequentemente ignorada. Hayden assentiu. Saul voltou-se para Herman novamente pensando, então a alma que originalmente pertence a um corpo é realmente diferente. A compatibilidade é muito maior. Uma vez dentro do depósito, Saul imediatamente começou a registrar o estado de ambos os sujeitos. Ele descobriu que, embora Hayden fosse melhor que Herman em quase todos os aspectos, ela já estava em seu corpo havia quase um mês, enquanto Herman era apenas o segundo dia. Em comparação, Herman a havia superado em vários aspectos. Então, mesmo sendo tecnicamente um cadáver agora, a carne ainda tem forte compatibilidade com sua alma original. E o corpo original não exige necessariamente que a alma seja do sexo oposto. Enquanto Saul observava os dois continuarem testando suas respostas no laboratório, ele ponderou. Então ele notou algo estranho. Hayden continuou cuidando sutilmente de Herman, como uma beleza fria que de repente mima um paraplégico de rosto inexpressivo. Saul entendeu de repente e riu baixinho. Então o nosso recluso Hayden, sempre enclausurado na câmara de cadáveres, reage assim perto do sexo oposto? Mas Saul a havia entendido mal. A atenção silenciosa de Hayden para com Herman não se devia apenas ao fato de ela confundir Ero com uma mulher. Havia outro motivo crucial. Ela achava que ambos compartilhavam o mesmo fardo. Ela acreditava que se identificava com a estranheza de Ero. Mas em vez de apontar isso, optou por oferecer conforto discretamente por meio de suas ações. Veja bem, eu sei que você era mulher de verdade. Na verdade, eu também não sou. O que ela não sabia era que Herman realmente era um homem. Tomara que ela nunca descubra. No 5º dia após Herman retornar ao seu próprio corpo, Hayden tirou um dia de folga para retornar ao mentor Rum para uma reestabilização de sua conexão corpo-vaso. Então Saul decidiu que era a hora do próximo experimento de Herman, transferir-se para outro recipiente de cadáver. Depois de fazer todos os preparativos necessários, Saul alertou Herman cuidadosamente. Quando você entra em um corpo que não é o seu, provavelmente sentirá uma forte rejeição. Não resista, mas se sentir sinais de contaminação ou mutação, informe imediatamente. Sim, respondeu Herman instantaneamente. Então, após uma pausa, acrescentou em voz baixa, mestre. Saul riu baixinho e começou a tomar notas. Cerca de 7 dias antes que a língua,
sendo um órgão distal, possa ser controlada com flexibilidade. Então começou o experimento de transferência de alma. Saul usou uma formação mágica projetada para bloquear almas e conter energia para prender a si mesmo, Herman e outros 2 cadáveres dentro dela. Então, usando seu próprio braço, capaz de absorver e expelir matéria da alma, ele primeiro extraiu a alma de Herman para seu braço. Durante esse processo, ele percebeu que o vaso não havia desenvolvido nenhuma característica adesiva. Sou só eu que sinto uma poderosa força de sucção ao entrar em outros recipientes? Os cadáveres parecem não ter desejo de manter sua alma original. Por que então eles impedem minha alma de deixá-los? Pesquisar sua própria alma teria que ser incluído na agenda em breve. Mas Saul temia que as propriedades especiais de sua alma viessem inteiramente de sua transmigração ou da influência do diário. Comparado a isso, pesquisar sobre ressurreição parecia quase simples. A alma de Herman foi extraída com sucesso, mas não conseguiu entrar no primeiro cadáver masculino. A rejeição era intensa, quase magnética. Quanto mais perto ele chegava, mais forte era a repulsa. Saul poderia ter forçado isso, mas sob a pressão de ambas as forças, a alma de Herman mostrou sinais de desintegração. Saul parou imediatamente. Por sorte, tem um cadáver reserva. Saul virou-se para o corpo feminino próximo. Vamos tentar este. Ele gentilmente guiou o espírito de Herman até o cadáver feminino. Desta vez, a repulsa foi muito mais fraca ainda presente, mas nada comparada à que o próprio Saul enfrentou. Graças ao menor empurrão, Herman mal suportou a pressão e penetrou completamente no cadáver feminino. Esta situação está muito mais próxima de uma infusão de almas padrão, murmurou Saul. Ele não pareceu satisfeito, porém, apenas virou uma ampulheta que havia preparado antes para começar a cronometrar. Capítulo 330. A areia azul escorria grão por grão do topo da ampulheta. Durante todo o processo, Saul observou cuidadosamente os fios de poder mental envoltos na alma de Herman, enquanto usava sua técnica única de meditação semi-imersiva para monitorar outras mudanças no cadáver feminino. Após cerca de 10 minutos, Herman parecia ter completado a fusão e controlado o cadáver para abrir os olhos. Como você se sente agora? Saul pegou caneta e papel, prestes a registrar a resposta de Herman. Mas no segundo seguinte, Herman de repente abriu bem a boca. O som era penetrante, estridente demais. Sua frequência era tão anormalmente alta que ultrapassou instantaneamente o alcance da audição humana. Mesmo assim, Saul ainda conseguia ouvir o grito com sua percepção mental aguçada. Algo está errado. Saul rangeu os dentes diante da sensação de lâminas invisíveis raspando seu crânio e estendeu um tentáculo em direção ao cadáver feminino, com a intenção de resgatar Herman. Mas no momento em que seu tentáculo tocou o corpo, uma voz há muito perdida, como se tivesse rompido alguma barreira, subitamente penetrou em sua mente vinda de fora. Me mate! Me mate! Matei! Saul sentiu como se um enorme martelo tivesse batido em sua cabeça. Seu crânio vibrava violentamente como um diapasão batido. Sua vontade mental foi imediatamente dominada. No momento final, foi puramente por instinto que Saul conseguiu extrair a alma de Herman. Então seus olhos reviraram e ele desmaiou. A escuridão desceu. Farfalhar. Alguém virou uma página levemente. Isso não vai dar certo, irmão Saul. Quem? Os olhos de Saul se abriram de repente. Acima dele, estendia-se um céu azul claro e sem nuvens. Uma brisa suave roçava sua pele como folhas de grama brotando. O rosto de uma garotinha apareceu no alto, com seus fios macios de cabelo roçando a testa de Saul. Suas sobrancelhas se curvaram suavemente, e suas íris prateadas brilharam como um céu estrelado. Centavo? A menina sorriu. De repente, seu rosto se aproximou, seus olhos prateados quase tocaram os de Saul. Àquela distância, ele não deveria conseguir ver nada com clareza, mas desta vez viu tudo nitidamente. Dentro de suas íris prateadas havia incontáveis olhinhos. Cada um deles era um hexágono perfeito, densamente disposto. Esses olhos hexagonais formavam uma pupila grande e circular, às vezes brilhante, às vezes opaca, como se estrelas brilhassem dentro dela. Através dos olhos prateados dela, Saul viu a si mesmo. Cada uma de suas figuras refletidas em cada olho hexagonal, milhares e milhares dele. E cada Saul fazia algo diferente. Alguns estudavam, outros dissecavam cadáveres, outros meditavam. Essas são coisas que eu já fiz antes. Penny é uma borboleta pesadelo. Será que ela ainda está viva? O que estou vendo é minha própria história. Saul pensou vagamente, sentindo uma estranha curiosidade surgir, sobre seu próprio passado. Foi estranho. Quando ele tinha o poder de observar a história, ele nunca pensou em usá-lo consigo mesmo. Mas comparado ao diário, ou à pequena alga, ele não era o mais próximo e familiar de si mesmo. Só agora, encarando aqueles olhos prateados novamente e relembrando a habilidade da borboleta pesadelo de enxergar através do tempo, ele de repente percebeu. Ele podia observar a si mesmo. Ele simplesmente nunca pensou em fazer isso. Agora ele finalmente tinha a chance de seguir esses incontáveis olhares através de seu passado, de descobrir o mistério de sua transmigração, a verdade por trás de sua morte e ressurreição, e a razão da singularidade única de sua alma. Uma pontada de inquietação percorreu seu coração, um sussurro de pavor. Mas esses sentimentos foram rapidamente sufocados pela luz brilhante das estrelas no olhar dela, deixando apenas uma curiosidade ardente e uma antecipação frenética. Deixe-me ver o que aconteceu, entre a minha morte e o meu renascimento. Deixe-me ver.
Estou tão perto. A tensão e a emoção da revelação iminente esticaram sua boca em um sorriso largo. E então foi como se ele realmente tivesse visto alguma coisa. Luz e escuridão coexistiam. Brilho ofuscante velava a sombra insondável. Mais perto, só um pouquinho mais perto, ele sussurrou. A luz começou a se distorcer. A escuridão a seguiu de perto. As duas se entrelaçaram como sorvete, exalando uma doçura sedutora. Farfalhar, farfalhar. Saul ouviu o barulho das páginas sendo viradas, mas a doçura melosa rapidamente abafou o som. Mais perto. Mais perto. Sua voz ficou mais selvagem. Ahim! De repente, um grito miserável e agonizante quebrou o transe de Saul. Ele acordou de repente e viu que a garotinha lá em cima havia cambaleado para longe. Ela apertou as têmporas, o rosto contorcido em tormento absoluto. Pus preto escorria de seus olhos bem fechados. Arnim, irmão Saul, eu estava errado. Dói, dói muito. Penny, com seus olhos prateados, desabou de dor. Saul se virou e a observou se debatendo na grama. As lâminas verde claras, antes macias, de repente ficaram pretas e rígidas, transformando-se em lanças afiadas que cortavam a garota rolante sem piedade. Lodo preto jorrou de seus ferimentos, encharcando o chão. Saul observou enquanto a carne dela era lentamente dilacerada, até que ela finalmente rolou e parou quase sem se mexer. O rosto dela se virou para ele, o cabelo emaranhado sobre suas feições, revelando apenas um olho. A pálpebra estava profundamente afundada, como se algo atrás dela tivesse derretido e virado pus e pingado pela órbita. Penny, Saul chamou suavemente com um tom de tristeza na voz. Bum! Todo o som parou. O próprio tempo pareceu parar. Seu cabelo, suas roupas congelados no ar. Saul sentiu uma onda de fadiga. Ele fechou os olhos lentamente. Bocejo. Antes que seus olhos se abrissem, um grande bocejo escapou de sua boca. Ele esticou bem os membros, apreciando a sensação dos músculos se tensionando. Com uma mão no cabelo e a outra empurrando o chão, Saul sentou-se. Parecia que eu tinha tido um sonho, murmurou ele, esfregando os olhos turvos. Só então percebeu que estava deitado no chão. Por que estou no chão? Será que eu estava dormindo? Mas no segundo seguinte, memórias confusas lentamente se tornaram mais nítidas, e seu rosto escureceu junto com elas. Ele abaixou a cabeça e perguntou à mão esquerda, Herman, como vai? Em sua palma transparente, uma massa escura pulsava fracamente, mas parecia muito mais dispersa do que antes do experimento. Enquanto Saul observava, a sombra se expandiu um pouco. Isso não foi bom. Sem hesitar, ele ordenou ao diário que recolhesse a alma de Herman. A sombra desapareceu instantaneamente de sua palma. Saul suspirou. Eles tinham mais alguns experimentos planejados, mas aquela última entrada no cadáver feminino desencadeou algo. Ele deve ter acidentalmente provocado um rancor persistente dentro da Torre do Mago. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais estranho. Porque eu sonhei com a borboleta pesadelo. Penny? Ela até fez uma coisa comigo. Saul se levantou de um pulo. Por que eu sonharia com a Penny? Desde que se tornou um aprendiz de mago, ele raramente sonhava, e cada sonho tinha um significado. Depois de atingir o 3º grau, ele não sonhou mais. Mas agora, depois de desmaiar, ele sonhou com uma borboleta pesadelo? E conheceu Penny no sonho? Isso não pode ser um bom sinal. Saul passou correndo pelos 3 cadáveres próximos e correu em direção ao fundo das prateleiras, onde ele havia selado o casulo da borboleta pesadelo. Mas quando ele chegou, o tubo de ensaio que antes continha o casulo em forma de olho estava vazio.